All right, as you begin to learn the Word and do the Word, you will grow. E assim, começando a aprender a palavra e praticar a palavra, você vai crescer. And you have to have both elements, both the learning and the doing, in order to mature in Christ. E você precisa desses dois elementos, aprender e fazer, praticar a palavra para você amadurecer. And you have to persevere in doing the Word of God. E você precisa perseverar na prática da palavra de Deus. Instead of living according to your self-centered feelings and desires, Em vez de viver centrado nos seus desejos e nas coisas próprias suas, you have to make it your focus to please the Lord. você tem que colocar como foco seu agradar a Deus. This means that you must discipline your thought life. Isso significa que você precisa disciplinar a sua vida de pensamentos. Now, you cannot control what pops into your mind. Então veja, é impossível você controlar aquilo que aparece na sua mente. But you can control what you do with it once it gets there. Mas você pode controlar o que você vai fazer com esse pensamento quando ele está lá. You know, you're just sitting there, everything is fine, and all of a sudden this thought comes in. Por exemplo, você está ali sentado, está tudo bem, e de repente esse pensamento entra. You say, where did that come from? E você diz assim, de onde veio isso? And oftentimes it's a sinful thought. E muitas vezes é um pensamento pecaminoso. Well, you can't control whether it comes in, but you can do something about it once it gets there. Você não pode controlar o que entra, mas você pode controlar o que vai ser feito com o que entrou quando ele está lá. And you don't have to dwell on the sinful thoughts. E você não precisa permanecer nos pensamentos pecaminosos. Instead, you can begin to think on the 8 items that we looked at last night in Philippians 4:8. Em vez disso, você pode se concentrar nos 8 itens que nós vimos ontem em Efésios 4:8. Are you working on your list? Está fazendo sua lista? Then you start thinking about those things. Então comece a pensar sobre essas coisas. But we will see also that there are other defenses that you have in your spiritual life. Mas veremos também que há outras defesas que você tem na sua vida espiritual. But you need to discipline your thought life. E você precisa disciplinar a sua vida na área de pensamentos. And when you find yourself going in the wrong direction, E quando você se encontra indo na direção errada, okay, start thinking about Scripture. comece a pensar nas Escrituras. If you say, boy, these thoughts I have right now, these are not pleasing to God. Se você vê assim, bem, esses pensamentos que eu estou tendo agora não são agradáveis a Deus. Begin to focus on the Word of God. Comece a focalizar a palavra de Deus. And discipline how you speak. E discipline-se na sua maneira de falar. You need to be speaking in a manner that will build others up, not tear them down. Você precisa falar de maneira que edifique a vida dos outros, em vez de derrubá-los. And seek to love others in a biblical manner. E busque amar aos outros de uma maneira bíblica. Now, don't focus on immediate change. E não enfoque em mudança imediata. Like, I want patience and I want it now. Por exemplo, eu quero paciência e eu quero já. You begin to do what God tells you to do, and He will change you from the inside out. Você começa a fazer o que Deus quer que você faça e Ele vai começar a te mudar de dentro para fora. And you begin to just focus on pleasing God. E você começa simplesmente a focar a sua vida em agradar a Deus. In Colossians 3:1 and 2, Colossenses 3, 1 e 2. if then you were raised with Christ, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, and you were. e vocês foram. Okay? This is if and it's true. Isso aqui diz se e é verdade. You were raised with Christ when you put faith in Christ. Você foi levantado lá com Cristo quando você colocou a sua fé em Cristo. This is our positional truth.
Essa é a verdade posicional a nosso We have been respeito. raised up with Christ and made to sit with Him in the heavenlies. Okay, let me get it for you. Ele vai buscar o versículo para completar o pensamento. Ephesians 2:6. Efésios 2 e 6. He raised us up together. He made us sit together in the heavenly places in Christ E Jesus. juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Our position right now is in heaven with Jesus Christ. A nossa posição neste exato momento é lá no céu com Cristo That's Jesus. not our experience, that's our position. Não é a nossa experiência, é a nossa posição. Now, if you were raised up with Christ, and you were because you're Christians, E assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo, e vocês foram porque são cristãos, seek those things which are above where Christ is. busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. This is talking about having your focus on the things of God. Isso está falando de colocar o foco nas coisas de Deus. Set your mind on things above, not on things on the earth. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Now, we used to have an expression that said, he's so heavenly minded, he's no earthly good. Nós costumávamos ter uma expressão que dizia assim: ele está com a mente tão no céu que aqui na terra ele não serve para nada. But the point here is that I need to be focused on spiritual values. Mas a ideia aqui é que o meu foco deve estar nos valores I don't espirituais. allow the world to control my thinking, E eu não permito ao mundo controlar os meus pensamentos. but instead I focus on eternal values Mas em vez disso, eu coloco o meu foco em valores eternos. and seek to please the Lord in all things. E busco agradar a Deus em todas as coisas. Now, the Apostle Paul develops this thought quite extensively. E o apóstolo Paulo ele vai desenvolvendo bem extensamente esse pensamento. And so when you go home this evening, perhaps you'll read Colossians 3 and see how he develops this idea of setting your mind on things above. E assim, quando você voltar para casa hoje, talvez você queira ler Colossenses 3 para ver como é que ele desenvolve esse pensamento da mente. In verse 16 he says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom." E no verso 16 ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Let the word of God do a work in your life. Deixe a palavra de Deus realizar uma obra na sua vida. In verse 17, "Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus." E o verso 17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Whatever you are doing, Qualquer coisa que você estiver fazendo, every area of your life, todas as áreas da sua vida, every activity, toda atividade. you may think it's very mundane. Just very common worldly. Você pode achar que isso é muito trivial. Do it in the name of the Lord. Faça no nome do Senhor. Give thanks to God the Father through Christ. E agradeça a Deus Pai através de Cristo. Wives, submit to your own husbands as fitting to the Lord. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Now don't take that verse by itself. Mas não tome o verso por si mesmo. See, whatever you do in word or deed, Seja o que você fizer, em palavra ou ação, do it unto the Lord, faça sob o domínio do Senhor, including submitting to your husbands. incluindo submeter-se aos maridos. Husbands, love your wives. Maridos, amai vossa esposa. You do this in order to please the Lord. Faça isso para agradar a Deus. And men, you are told, don't be bitter toward your wives. E homens, é-lhes dito, não tratem a esposa com amargura. You need some counsel in this area? Está precisando de aconselhamento nessa área? We'll probably do that on Friday night. We'll talk about how to love your spouse. Provavelmente isso vai acontecer na sexta-noite. Vamos ver como amar a sua esposa. Okay, we'll talk about it. Combinado, a gente vai falar sobre isso. Some of you won't like it. Alguns de vocês não vão gostar.
But we'll see what the Word has to say. Mas vamos ver o que a palavra tem a dizer a respeito. Okay, children, obey your parents in all things. Também, filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Teach your children you need to obey, not because I'm a wonderful parent, but do it because God says to do it. Ensine os seus filhos, você tem que obedecer, não porque eu sou um pai maravilhoso, mas porque Deus está mandando você fazer isso. And parents, this will take so much pressure from you. E pais, isso vai tirar uma pressão tão grande de cima de vocês. The Lord tells you need to obey. É o Senhor que diz que tem que obedecer. Don't tell your children, you do this because I'm the parent. Não diga para o seu filho, olha, faça isso porque eu sou o pai. You teach them to do it for the Lord. Ensine-os a fazer para o Senhor. You can teach children about sin, Você pode ensinar as crianças sobre o pecado. and you can teach them about pleasing God. E pode ensiná-las com relação a obedecer a Deus. Oh, and if you bring up your children this way, it just makes life a lot easier. Se você criar os seus filhos dessa maneira, a vida vai ser muito mais So you fácil. train up your children in the nurture and the admonition of the Lord. A palavra de Deus diz para nós levarmos, educarmos as crianças no temor e na admoestação do Senhor. But also you who are children, E vocês também, que são crianças, filhos, you obey your parents. faz favor de obedecer os pais. You may not like this. Talvez não seja tão bom. Your parents aren't perfect. Seus pais não são perfeitos. Sometimes they may make mistakes. Às vezes eles cometem erro. But obey them to please God. Mas obedeçam-nos para agradar a Deus. Not to please your parents, do it to please the Lord. Não para agradar os pais, para agradar a Deus. But I promise you, if you please the Lord, your parents are going to be very happy. Mas eu lhe prometo, se vocês agradarem a Deus, os pais de vocês vão ficar muito felizes. Teach them this. Ensine isso aos filhos. Fathers, don't provoke your children. Pais, não irriteis os vossos filhos. Everybody's clearing their throat now. Yeah. Bondservants. Servos. This could just apply to you if you just have a boss. Ah, isso só serve para você se você tiver um patrão. You go to work for somebody else. E aí você vai trabalhar para outra pessoa. Obey in all things your masters according to the flesh, Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. not with eye service. Não servindo apenas sob I vigilância. mean, you don't do it just because they're watching you, O que significa que você não faz só porque eles estão olhando. and you don't do it just so it looks good on the surface. E você também não faz só para ficar bonito por fora. You know, your job is to sweep the floor. Por exemplo, o seu trabalho é varrer o chão. So you pick up the corner of the rug and you sweep the dirt under there. E aí você put the rug back. levanta o tapete, varre tudo para baixo e cobre. No, you don't do that. Não faça isso. You do it in sincerity of the heart, fearing God. Faça isso na singeleza de coração, temendo o Senhor. And whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para Whatever you homens. do, Tudo quanto fizerdes. it's just as if the Lord is right standing next to you saying, I'd like you to do this. É como se o Senhor tivesse bem em pé ali do seu lado, dizendo: olha, eu gostaria que você fizesse isso para mim. Will you do this for me? Pode fazer isso para mim? Now, if Jesus came and said, will you do this for me? What would you say? Veja, se Jesus viesse e dissesse: você pode fazer isso para mim? O que é que você diria? Well, I would like to think we would say, yes, Lord. Bem, eu gostaria de imaginar que você diria: sim, Senhor. Here am I. What do you want? Estou aqui, o que o Senhor quer? So if Jesus came up to you and said, please do this. E então, se Jesus viesse e lhe dissesse: por favor, faça isso. Well, I want you to know Jesus is telling you to do it. Só que eu quero que vocês saibam que Jesus está realmente dizendo para você fazer isso. It's right here. Está bem aqui, Ele está bem Do it for the aqui. Lord, not for men. Faça para o Senhor, não para os homens. And this applies to every area of your life. E isso se aplica a toda a área da sua vida. What has God commanded you to do? O que é que Deus está mandando você fazer? Do it for the Lord. Faça para o Senhor. And if you do it to please the Lord, that's as good as your life can get. E se você se concentra em agradar a Deus, isso é o melhor que pode acontecer na sua But vida. if you don't do it for the Lord, Mas se você não faz para o Senhor, we just cut off our own happiness. a gente mesmo é responsável por cortar a nossa felicidade.
Do it heartily as to the Lord and not to men. Faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. All right. We already saw the principle in 2 Peter chapter 1 Já vimos o princípio em 2 Pedro 1 e 3, that God's divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. There is nothing that has been withheld by God. Não há nada que Deus segurou para si. Everything Tudo that pertains to life and godliness. que pertence à vida e à piedade. It's all there in the Word. Está tudo lá, na palavra. We don't believe that, but that's what God says. A gente não consegue acreditar nisso, mas é o que Deus está dizendo. I say we don't believe that because we go looking for solutions to our problems in many different places. E eu estou dizendo que a gente não acredita porque a gente vai atrás de soluções para os nossos problemas em muitos lugares diferentes. We go seeking the advice of the world. A gente vai buscar o conselho do mundo. We think that some pagan unbeliever who has rejected our God somehow has answers to our problems. Nós acreditamos que, de alguma forma, algum incrédulo pagão que rejeitou o nosso Senhor tem a solução para os nossos problemas. But when it comes to life and godliness, God has given us everything. Mas no que se trata de vida e piedade, que é o temor a Deus, Deus nos deu tudo. And it's through the knowledge of the one who called us by glory and virtue. E é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. So I need to get this knowledge. E assim eu preciso assimilar esse I need conhecimento. to know this one who has called us by glory and virtue. Preciso conhecer esse que nos é chamado por glória e virtude. And he says, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Pelas quais, diz a palavra, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. That through these exceeding great and precious promises you may be partakers of the divine nature, Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, having escaped the corruption that is in the world through lust. livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. But you need to know what are these promises. Mas você precisa conhecer quais são essas promessas. If you don't know what they are, they're not going to benefit you. Se você não sabe quais são e o que elas não vão te beneficiar. When you face problems in life, these promises are going to be stability for you. Quando você enfrenta situações e problemas na vida, essas promessas vão te dar estabilidade. What the writer of Hebrews calls an anchor for the soul. O que o escritor aos Hebreus chama de uma âncora para a alma. Instead, we have problems and it just tosses it to and fro like a great storm on the sea. Porque nós temos problemas que nos balançam e jogam de um lado para o outro como uma tormenta no meio do mar. But when we have the promises of God, Mas quando nós temos as promessas de Deus, they will help you to face any difficulty elas vão te ajudar a encarar qualquer dificuldade and any temptation. e qualquer tentação. Or I'm going to try this. I don't know how it's going to work. We're going to try. Ele falou que vai tentar fazer isso aqui funcionar. Okay. 2 Peter 3:18. 2 Pedro 3:18. The command is given to grow. Há um mandamento que nos é dado para crescermos. Grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Now this is a command to keep on growing. E esse é um mandamento para nós continuarmos crescendo. You'll never know enough. Você nunca vai saber o suficiente, nunca vai conhecer o suficiente. You'll never know enough about God or His plan. Nunca vai alcançar o conhecimento máximo sobre Deus e sobre o seu plano. And we have to keep on growing E nós temos que continuar crescendo. in our orientation and our understanding of the grace of God. Na nossa orientação, na nossa compreensão da graça de Deus. That's because grace is so contrary to our human nature, our human thinking. A questão é que a graça é tão contrária à nossa natureza e ao nosso pensamento humano. And I need to keep learning about Jesus. E eu preciso continuar aprendendo sobre Jesus.
So we're going to look at 7 steps of spiritual growth E assim nós vamos olhar 7 passos para o crescimento espiritual. in 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. E em 2 Pedro 1, de 5 a 7. So let's just read these verses first of all. Então, em primeiro lugar, vamos ler esses versículos. Okay, let's read that. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Okay. We have 7 steps here E assim to temos spiritual growth. 7 passos aqui para o crescimento espiritual. So we have a principle Temos um princípio, that by applying diligence, we can convert the grace provisions of God into the character of Jesus Christ. que reunindo toda a diligência, que é o zelo espiritual, podemos converter as provisões da graça, dos versos de 1 a 4, no caráter de Jesus Cristo. Okay? So we start out with faith. That's the foundation. E assim começamos pela fé, que é a fundação. And to our faith, we have to add virtue. E aí, a essa fé, nós devemos acrescentar a virtude. Now, this word virtue, it's a word for excellence. E essa palavra virtude, ela significa excelência. It's the Greek word that you see up there. E a palavra grega que você está vendo ali, areté, And originally it meant the display of divine power. e originalmente ela significava a exposição de força, do poder divino. And this power can be ours through the Holy Spirit. E esse poder pode ser nosso através do Espírito Santo. As you are filled by the Holy Spirit, you have God's power available to you. Você sendo preenchido com o Espírito Santo, você tem à disposição esse poder de And Deus. so you have this foundation of faith, but now you need to build on that so that you have this virtue of excellence. E assim você tem esse alicerce da fé, mas é necessário edificar sobre ele através agora da excelência. And then on the foundation, okay, we've got that. Let's see. Oh, let me go the other way. And only in this virtue can we add true Bible knowledge to our understanding about the Christian life. E somente através dessa virtude podemos acrescentar verdadeiro conhecimento bíblico à nossa vida espiritual. We have to have the ministry of the Spirit so that we can understand what to do with what the Bible says. Temos que ter o ministério do Espírito Santo na nossa vida para podermos compreender o que a Bíblia nos ensina. And so we need to add knowledge. E assim precisamos acrescentar conhecimento. And so the supply of knowledge comes from the study of God's Word. E assim esse suprimento do conhecimento nos chega através do estudo da palavra de But Deus. this is enabled by the ministry of the Spirit. E isso também só é possível pelo ministério do Espírito Santo. In 2 Corinthians 2:14 and following, the Apostle Paul says it's the Holy Spirit who teaches us spiritual truth. Em 2 Coríntios 2,14 e adiante, ele diz que é o Espírito Santo que nos dá o ensino da verdade. So this word for knowledge. E aí está a palavra gnosis, que se relaciona ao conhecimento. We get this by going to the source of knowledge, which is God. E nós conseguimos isso indo à fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus. And then true knowledge brings self-control for obedience. E assim o conhecimento verdadeiro traz autocontrole para a obediência, que leva à obediência. So you have some understanding about the plan of God. E assim você tem algum conhecimento, alguma compreensão do plano de Deus. But now you must develop self-control so that you can obey God. E assim você precisa desenvolver o autocontrole para poder obedecer a Deus. Because your sin nature still wants to control you. Porque a sua natureza pecaminosa continua querendo te controlar. And so the next one on the list is
self-control. E assim o próximo da lista é o autocontrole. Now, the Greek word for self-control E a palavra grega para autocontrole, literally means power on the inside, em crátea, literalmente significa poder dentro, or inner authority. ou autoridade interior. This is where you are making decisions that determine the course of your life. E é nesse campo que você está tomando decisões que vão determinar o curso da sua vida. And so the Spirit of God sets up a command post in your soul. E assim o Espírito de Deus estabelece um posto de comando na sua alma. Now, what is a command post? E o que é esse posto de Well, comando? it's a military term. É um termo militar. And this is where you have the men who are in control, and they are the ones who are giving the commands. É um lugar onde você tem os homens que estão no controle das coisas e eles determinam como as coisas vão acontecer. And it's from this command post they say, you should go here, you must do that. E é desse posto de comando que esses homens falam assim: você faça isso, você vá ali. And so as you develop understanding of the plan of God, E assim desenvolvendo a compreensão do plano de and Deus you are walking in the power of the Spirit, e andando no poder do Espírito. now the Holy Spirit will take the Word of God and He will instruct you as to what you need to be doing day by day and moment by moment. E assim o Espírito Santo de Deus é que vai administrar, através do conhecimento da palavra de Deus, o que você vai fazer a cada dia e momento a momento. And you have power on the inside, E você tem poder dentro de você. so that you take control of your life E assim, você tendo o controle da sua vida in the power of the Spirit. no poder do Espírito Santo. And then from this inner authority comes the power to endure. E aí dessa autoridade interior vem o poder para perseverar. What happens many times is we make a good start, but then we fall off. O que acontece muitas vezes é que a gente começa bem, mas aí acaba decaindo. But we need to learn how to persevere. Nós precisamos aprender como perseverar. Now this word for perseverance, E essa palavra, hipomoné, que é perseverança, it's a word that really means to stand up under some pressure. é uma palavra que significa você realmente se posicionar em pé, mesmo sob pressão. Well, it means that just because some pressure is put upon you, you don't fall down. Significa que não é porque pressões são colocadas sobre você que você vai desmoronar. And so this perseverance, it's persistent growth in the face of opposition from the world. E assim essa perseverança é o crescimento persistente face à oposição do mundo. And so you, through the application of the Word of God in the power of the Spirit, E assim através da aplicação da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, more and more you develop this ability to say no to temptation, mais e mais você desenvolve essa habilidade de dizer não à tentação and to face the difficulties in the world without falling apart. e encarar as dificuldades do mundo sem desmoronar. But you have to have perseverance. Mas você tem que perseverar, But it's built upon faith, que é construída sobre a fé, virtue, virtude, knowledge, conhecimento, self-control, autocontrole. and then you will develop this ability to go on even when things are difficult. E aí você vai desenvolver essa habilidade de continuar, perseverar mesmo quando as coisas estão difíceis. But then, when you have this perseverance, it's going to lead to a Christ-likeness. E aí quando você tem essa perseverança, ela vai te guiar rumo à piedade, ou seja, ser parecido com Jesus. Where there will be a conformity to our Lord Jesus Christ. Onde haverá uma conformidade da nossa parte com o Senhor Jesus. In Galatians 4:19, the Apostle Paul says that he is really concerned about these Galatians until Christ
is formed in them. E em Gálatas 4,19, Paulo diz que ele realmente está preocupado com os Gálatas até que Cristo seja formado neles. Paul writes in Romans 8 that we are to be conformed to the image of God's Son. E em Romanos 8, Paulo diz que nós devemos estar de conformidade com a imagem do Filho de Deus. And so this word for godliness, E essa palavra eusebeia para a piedade, que é a reverência para com Deus, in 1 Timothy 3:16 it is defined as Christ manifested in the flesh. em 1 Timóteo 3,16, ela é definida como Cristo manifesto na carne. In other words, this godliness really is the character of Christ that is produced in us by the Holy Spirit. Em outras palavras, a piedade é o caráter de Cristo produzido em nós pelo Espírito Santo, Such that the fruit of the Spirit that we find in Galatians 5:22-23 is really the character of Christ. de maneira que o que encontramos Galatians. em Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, é Cristo em nós. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, etc. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e assim por diante. Gentleness, self-control. Mansidão, domínio próprio. This is the very character of our Lord Jesus Christ. É o próprio caráter do Senhor Jesus. And it will be produced in us E ele, through the Holy Spirit. é produzido em nós através do Espírito Santo. And then, as we have this godliness produced in us, E assim, tendo essa piedade produzida em nós, it results in a love for the brethren of Christ. o resultado é amor pelos irmãos em Cristo. This word for love of the brethren Essa palavra que se traduz em fraternidade, Filadelfia, Thank you. This is a love for the family of God. é o amor pela família de Deus. We're brothers. We have the same Father. Porque como irmãos nós temos o mesmo Pai. So when we find this word brethren, it means fellow members of God's family. Quando encontramos essa palavra irmãos ou irmandade, são os nossos companheiros na fé em Cristo. And we are commanded to love one another. E é nos mandado amar uns aos outros. We are especially to love our family members. Devemos amar especialmente os membros da nossa família. And then when you have this love for God's people, E aí quando você tem esse amor pelo povo de Deus, it will generate a love for all because Christ died for all. ele vai gerar um amor por todos, porque Cristo morreu por todos. And so this word for love, E assim essa palavra, agape, que é a palavra para amor, it is not a human emotion, não é uma emoção humana, but it's an unconditional love of God that is not based upon the object of love, e sim um amor incondicional de Deus, sem preferência ou respeito por aparências. where we are not loving somebody else because they are attractive, Ou seja, não estamos amando alguém porque essa pessoa é atraente, or because there's something about them that is desirable to us, ou porque há algo nelas que é desejável a nós, but rather it's a love that desires what is in their best interest in spite of any feelings I might have. mas em vez disso, é um amor que está interessado em promover o bem daquela pessoa, indiferente a qualquer sentimento meu. So this is a mental attitude that desires the best for the other. E assim, essa é uma atitude mental que deseja o melhor para o outro. You see what they need, and out of love you provide that. Você vê a necessidade deles e por amor você procura dar a provisão a isso. Whether you feel like it or not. Estando afim ou não. Maybe you will, maybe you won't. Talvez você queira, talvez não queira. But when you provide what the other person needs, that's an expression of love. Mas quando você provê o que a outra pessoa necessita, isso é uma expressão de amor. So what is the application? E assim, qual é a aplicação? These steps lead to the
confidence of a useful, productive life. Esses passos nos levam à certeza de uma vida útil, produtiva, com foco espiritual. So you don't waste your life, E assim você não desperdiça a sua vida. but you have a productive life Mas você tem uma vida produtiva. where you have a spiritual focus, E você tem um foco espiritual. you have stability in life, Você tem estabilidade na vida. and ultimately eternal reward. E no final de tudo, recompensa eterna. In 2 Peter 1:8, he says, "If these things are yours and are abounding." Em 2 Pedro 1:8 está escrito: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, You will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. fazem com que não sejais nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. I think that all of us want to know that our life counts for something. Eu acho que todos nós queremos saber que a nossa vida vale alguma coisa, That our life is significant. que a nossa vida tem significado. Does my life have any meaning? A minha vida tem algum significado? Does it really matter that I ever lived? Importa o fato de eu viver? If you have a spiritual focus, Se o seu foco é espiritual, if you are focused on pleasing God, se o seu foco é agradar a Deus, then you are dealing with eternal realities. então você está lidando com realidades espirituais, eternas. And what you do will go far beyond this life. E o que você faz vai muito além desta vida. And your life can have meaning and purpose. E a sua vida pode ter significado e propósito. So we make it our aim to be pleasing to Him. E assim nós fazemos o nosso alvo, agradar a Ele. So here we have these 7 steps. E aqui então nós temos esses 7 passos. Something more for you to Algo mais para Think vocês about. fazerem e pensarem a respeito. meditate on these things. Meditem nessas coisas. Let's pray. Oremos. I thank you, Father, that you have given us all things that pertain to life and godliness. Pai, eu te agradeço que o Senhor tem nos dado todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. And that we can have a life that is not barren or unfruitful, E que nós podemos ter uma vida que não é estéril ou infrutífera, but to the contrary, we can have a life that is productive mas pelo contrário, podemos ter uma vida que é produtiva, and one that is pleasing to you. uma vida que agrada a Ti. I pray that we will be able to comprehend these principles and apply them in our lives, Rogo, Senhor, que nós possamos compreender esses princípios e aplicá-los em nossas vidas, that we would learn to walk by the Spirit, para podermos aprender a andar no Espírito, so that in all things the Lord Jesus Christ might have the preeminence. para que em todas as coisas o Senhor Jesus Cristo tenha a preeminência. These things I ask in Christ's name. Essas coisas eu peço em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right, I have been asked if I would entertain questions. Então foi me perguntado se eu poderia responder perguntas. So, have you questions? E assim vocês têm perguntas? Please. Ao confessar o pecado a Deus, o irmão é perdoado e reconstitui-se o seu relacionamento com Deus. No caso de um irmão que tem ministérios na igreja, ele pode retornar a esse ministério quando? Logo em seguida? So now it's for you. So, when a brother confesses his sin to God, he is forgiven and goes back to his relationship with God. In the case that a brother has a ministry at the church, can he or she return to this ministry? And when? And is it immediately after it? Okay.
I think that there are several considerations. Bem, eu acho que há várias considerações That we have qualifications for elders and bishops found in 1 Timothy chapter 3 and in Titus chapter 1. Nós temos qualificações para os anciãos e os bispos que estão em Timóteo 3 e em Tito capítulo 1. And in both Timothy and Titus, the qualifications begin with the statement that the man must be blameless. E em ambas essas cartas, as qualificações começam dizendo que é necessário que ele seja irrepreensível. This does not mean sinless, Isso não significa impecável, because then no one would qualify. porque senão ninguém se qualificaria. But it means that he cannot be justly accused of violating these standards. Mas isso significa que ele não pode ser acusado justamente, de maneira justa, a violar estas qualidades, And esses padrões. we are looking here at character issues and not actions. E nós estamos olhando aqui não para ações, mas para a questão de caráter. And so I believe that for a man to serve in a leadership capacity, he needs to be tested. E assim eu acredito que para um homem servir na posição de liderança, ele precisa ser testado To discover if he is faithful para descobrir se ele é fiel. and to be able to see him over some period of time that he does indeed manifest these characteristics in his E life. para poder se perceber num período de tempo se ele manifesta essas características. Now I believe we need to be judicious in applying these characteristics. Yeah, careful. E eu acredito que nós devemos ser cuidadosos na questão da aplicação dessas características. Part of the problem that I see in many churches is that we focus in on a couple of characteristics and more or less ignore the rest. E o problema que eu vejo em igrejas é que a gente mais ou menos se concentra em algumas dessas características e meio que ignora as outras. For example, in 1 Timothy 3:3 it says that the bishop must be gentle and not quarrelsome. Por exemplo, em 1 Timóteo 3:3 diz que o bispo deve ser cordato, gentil e não avarento. Well, let me ask you a question. Deixa eu me perguntar uma coisa. Do your elders ever argue? Os seus presbíteros discutem? Oh, I speak as a fool. Ou eu estou falando como um tolo? I know they argue. Eu sei que eles discutem e brigam. Does this disqualify them? Isso os desqualifica? And for how long? E por quanto tempo? Okay. I believe we look at the overall character of a man with regard to these standards. Eu acho que nós olhamos as características gerais de um homem com relação a esse padrão. And we say he's blameless. E nós dizemos que ele é inculpável. There's nothing in this list of characteristics that we can point to him and say he would not be qualified. Ou seja, que não há nada que nessa lista de características que nós possamos apontar o dedo para ele e falar, não, ele não se qualifica. But I believe that from time to time, men can and do violate these standards. Mas eu acredito que o que acontece é que de vez em quando as pessoas podem e acabam violando essas características. In 1 Timothy chapter 5, the Apostle Paul says that the elders ought to be watching out for one another. Em 1 Timóteo 5, Paulo está dizendo que os líderes eles devem estar cuidando uns dos outros. And I believe that we ought to be looking at our leaders, and when they are guilty of some sin that is seen, they ought to be confronted about it. E eu acredito que nós devemos cuidar dos nossos presbíteros, e quando a gente vê que eles estão incorrendo em algum pecado, nós devemos confrontá-los. If they persist in this sin,
E se eles persistirem nesse pecado, then we ought to question whether or not they are qualified to be leaders. então nós deveríamos questionar se eles devem ou não continuar como líderes. I think in some cases, when we see a failure, we need to tell this man, we're going to watch you very carefully. E assim, o que eu acredito que nós devemos fazer quando vemos essa falha nele é chegar para ele e dizer: olha, nós vamos estar olhando você, observando bem de perto. And find out what is his attitude. E descobrir qual é a sua atitude. Is his genuine desire to please the Lord? Se o seu desejo genuíno é de agradar a Deus. Or is he going to have a stiff neck and just persist in doing what he wants? Ou se ele vai se endurecer naquilo e persistir em fazer o que ele quer. And so what happens many times, though, is a man commits one particular sin and they throw him out. E o que acontece, então, muitas vezes é que um homem pratica um pecado em particular e o que eles fazem é tirar ele de cena. And I don't think that's right either. E eu não acho que isso está certo. Anyway, it's not an easy question to answer in a simple fashion. Bem, não é uma pergunta fácil de se responder de uma maneira assim bem simplista. But I believe that if we have said at the beginning a man is qualified to be an elder, mas eu acho que a coisa é no sentido de que se nós, como dissemos, se ele se qualifica como um ancião, the fact that he may fail in one time in one regard, o fato dele falhar em algum momento e com relação a alguma coisa, then I think that this does not necessarily disqualify him. Então eu não acho que isso necessariamente o desqualifique. But he should be talked to and dealt with. Mas deve-se falar com ele e lidar com ele. And if he persists, then I think that he would be removed. E se ele persistir, então que ele seja removido. But also, if a man is disqualified at one point, I don't believe that is forever. Mas também, se um homem se desqualifica em um certo ponto, eu não acho que isso é para sempre. Because this doesn't say if he's guilty of any of these as a sin, he can never be an elder. Porque também não está sendo dito aqui que se ele se desqualifica em uma dessas coisas, uma atitude de pecado, ele está desqualificado para sempre. Otherwise, no one would ever qualify. Porque se for assim, ninguém se qualificaria. But I believe that a man may disqualify himself at one point because of carnality. Mas eu acredito que um homem pode se desqualificar em um certo ponto por causa de carnalidade. But if he confesses his sins and then he shows over some length of time that he is now seeking to please God, I believe he can be requalified. Mas se ele confessa o seu pecado e aí numa sequência de tempo ele mostra que o seu desejo é agradar a Deus, então ele pode se requalificar. Okay. There's much we could discuss about this, but I think that's enough for tonight on that. Eu acho que há muito que se pode discutir a esse respeito, mas por hoje vamos deixar, com relação a essa pergunta, vamos parar por aqui. Well, the point is, I'm not sure the person was talking about a leader, but anyone who ministers like a Sunday school teacher or anything. Does it mention leadership? Okay, well, I think that this principle would apply to anybody who is functioning in a ministry in our church. E eu acho que tudo isso que nós consideramos agora se aplica a qualquer pessoa, seja qual for o seu ministério na igreja, apesar de ele ter falado de liderança. We all sin. Todos nós pecamos. Does that disqualify us? Isso nos desqualifica? Maybe, maybe not. I think that you have to look at each case. Talvez, talvez não. Eu acho que é necessário olhar cada caso. Next question. Yeah. Próxima pergunta diz: como podemos ser justos não podendo julgar? Não julgueis para não serem julgados. And it says, How can we be just, not being able to judge? Because the Bible says, do not judge so that you won't be judged. Okay. There is a judgment that seeks to condemn others. Bem, há um tipo de julgamento que busca condenar as pessoas.
And this is the kind of judging that is forbidden. E esse é o tipo de julgamento que é proibido. However, there is a judgment that has to do with discernment. Entretanto, há um julgamento que está relacionado a discernimento. I mean, when we look and see people's activities, we can say, that's sinful. Ou seja, quando a gente olha e a gente vê a atividade de alguém, a gente diz, isso é pecado. And we see this, and the Bible says that we ought to separate from certain believers who are involved in certain sins. E a gente percebe isso e a Bíblia diz que nós devemos nos separar de certos crentes envolvidos em pecado. But this is not judging them, this is a matter of discerning what is happening. Mas isso não é julgá-los no sentido de condená-los, mas é julgar no sentido de discernir o que é certo e o que é errado. But if I set myself up as judge so that now I am condemning these people, then that becomes wrong. Mas se eu me colocar como juiz para condenar essas pessoas, isso está errado. So it's one thing to simply recognize sinful behavior, it's another thing to be condemning people who do this. Então, uma coisa é reconhecer a atitude pecaminosa e a outra coisa é condenar a pessoa. Pergunta apresentada por Marcelo. Mr. Myers disse que temos a natureza pecaminosa e pecamos. Sabemos que Cristo não pecou. Pergunta: mesmo Jesus não tendo pecado, ele tinha a natureza pecaminosa? Okay, so this is a question presented by Marcelo. Mr. Myers said that we have the sin and that we sin. And we know that Christ never sinned. Question: even Christ, never having sinned, did he have a sin nature? Okay, the question about Jesus having a sin nature. A questão sobre Jesus ter uma natureza pecaminosa. The answer is he did not have a sin nature. A resposta é ele não teve uma natureza pecaminosa. He couldn't be our redemptor if he had Adam's nature. Yeah, this is correct. Sim, é verdade. But the Bible declares in Hebrews 4:15, Mas a Bíblia declara em Hebreus 4:15, when it says he is without sin, quando diz que ele é sem pecado, this is not a statement that he is without sins as far as personal sins. não é uma declaração de que ele não tinha pecados, os pecados pessoais. But the statement he does not have the principle of sin. He doesn't have a sin nature. Mas é uma declaração de que ele não tem o princípio do pecado, ou seja, a natureza pecaminosa. And also, sin, the sin nature is passed down through the male in procreation. Além do que, a natureza pecaminosa, o pecado em si, ele foi transferido de geração em geração pelo macho da raça humana. Okay, that's the principle found in Romans 5:12 and following. E esse é o princípio encontrado em Romanos 5:12 e subsequentes. You have a sin nature and you got it from your father, not your mother. Você tem natureza pecaminosa e você herdou do seu pai, não da sua mãe. And that's why it's in Adam all die, not in Eve. E é por isso que todos morreram em Adão, não em Eva. Even though Eve was the first to sin, Apesar de que Eva foi a primeira a pecar, but sin is passed down through the man. mas o pecado é passado para a próxima geração And pelo this is homem. why it was necessary for Jesus to be born of a virgin. E foi por isso que foi necessário Jesus nascer de uma Because he is born of a virgem. virgin, he does not have a human father. E porque ele nasceu de uma virgem e não tem um pai humano, And because of this, he does not have
an inherited sinful nature, Assim, ele não herdou uma natureza pecaminosa. and because of this, he does not have the imputation of Adam's sin, E assim não tem a imputação do pecado de Adão. and therefore he is qualified to be our Savior. E assim ele se qualifica como nosso Salvador. For if he had a sinful nature, Porque se ele tivesse uma natureza pecaminosa, or committed any acts of personal sin, ou cometesse algum pecado, then he himself would need a Savior, and he couldn't be our Redeemer. então ele próprio precisaria de um Salvador e não poderia ser o nosso Redentor. So Jesus Christ is impeccable. E assim Jesus Cristo é impecável, He is without sin of any kind. sem pecado de qualquer modo, de maneira alguma. All right? And that's it. All right. We're going to stop here. Vamos parar por aqui. I'll see you tomorrow morning. Te vejo amanhã de manhã Okay? And tomorrow night. e amanhã à noite também. Y'all come. Y'all come. Venham todos. Y'all